A paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Gerry Adriano, do Ministério Flor do Campo, Assembleia de Deus, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E hoje, mais uma vez, estaremos comentando a lição de número 12 da CPAD, da classe de adultos, a nossa penúltima lição, que traz por título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Ela traz por texto áureo: grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja, Efésios capítulo 5, verso 32, e a verdade prática fala sobre a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e as suas vestes devem se manter imaculadas para a boda do Cordeiro. Antes de entrarmos na leitura bíblica em classe e no comentário da lição, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui gratos ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nos trouxe, Senhor, para aprender um pouco mais da tua santa e gloriosa palavra, Pai. Oh Deus amado, que o Senhor possa nos dar a direção, possa dar, Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta hora. Oh Santo Espírito, e aquele que ouve, Senhor, possa também não só aprender da tua palavra, mas também aplicar nas suas vidas cotidianas. Abençoe a Escola Bíblica Dominical, com todos os seus alunos, professores, superintendentes. Oh Pai querido, que o Senhor abençoe poderosamente os teus servos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, no verso 14 e verso 16, e Efésios capítulo 5, do verso 25 a 27 e o verso 32. Estarei fazendo a leitura. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Efésios capítulo 5, a partir do verso 25 diz: Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O título da lição, nós gostamos de falar um pouco sobre o título. O título fala sobre Sendo a Igreja do Deus Vivo. Nós observamos que na lição anterior, cultivando as convicções cristãs, a convicção cristã, sendo a igreja do Deus vivo, normalmente ele coloca um verbo no tempo, no gerúndio, dizendo uma continuidade de processo. Não é só ser a igreja do Deus vivo, é continuar sendo todos os dias, cotidianamente, a igreja do Deus vivo. E nós vamos entender nessa lição como o comentarista quer falar sobre esse assunto. O que é ser a igreja do Deus vivo? Na nossa introdução, antes de nós entrarmos na introdução, eu quero apresentar os objetivos dessa lição. E o primeiro objetivo fala explicar a natureza da igreja do Deus vivo. É o que nós vamos falar, como a igreja do Deus vivo é, qual a sua natureza, como ela é. Segundo tópico, segundo objetivo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. E terceiro, elencar as armas da igreja do Deus vivo. A nossa introdução, ela fala assim: os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela está imune à influência nociva, ela não está imune, melhor dizendo, à influência nociva da sociedade. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. Nós sabemos, irmãos, que vivemos dias trabalhosos e Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 1 e no verso 2 isso. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias
Sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E aí essa lista continua, né? Nós lemos apenas 2 versículos, mas essa lista continua. Nós sabemos, irmãos, que o mundanismo é algo que tem atrapalhado muito o caminhar da igreja. O que é mundanismo? Na verdade, é aquele termo quando se diz a igreja de Pérgamo, lá no livro de Apocalipse, fala de casamento, casada com o mundo. Assim também é quando a igreja deixa o mundanismo entrar, deixa as práticas mundanas entrar na igreja. Isso chama-se mundanismo, né? Você fazer com que a igreja do Senhor Jesus, né, que deve se pautar pela palavra do Senhor e deve ser ela que influencia o mundo com as suas doutrinas, com seus bons costumes. Aí, aqui no caso do mundanismo na igreja, é o sentido inverso. Aí agora não é a igreja influenciando o mundo, mas sim o mundo influenciando a igreja. E isso tem sido ruim, porque a igreja não pode deixar de ser pautada pelos valores da fé cristã. Ela tem que manter-se na direção. O caminho é andar na palavra, viver segundo os preceitos bíblicos, porque a Bíblia é a nossa referência, é a nossa prática, é a nossa de fé e prática. Então nós temos que saber que a palavra do Senhor, elas têm que estar sendo sempre o norte do servo do Senhor. A natureza da igreja do Deus vivo. A casa do Deus vivo é o primeiro tópico. O segundo tópico fala sobre a coluna e firmeza da verdade. O terceiro subtópico, melhor dizendo, fala do mistério da piedade. No primeiro tópico, fala a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada no Antigo Testamento, onde o termo frequente era a casa do Senhor. Esse uso original refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja de Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. Quando você estuda teologia, quando vai falar da igreja, você fala da eclesiologia, né? Porque a palavra igreja vem do termo grego, eclésia, chamado para fora. Então nós também, como igreja do Senhor, aqui Paulo orienta Timóteo como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ele traz uma expressão do Velho Testamento, mas verdadeiramente ele aborda não só o templo, a estrutura, né, onde se adora ao Senhor, onde a igreja do Senhor reúne, mas quando ele também está falando também da própria igreja, do corpo vivo, né, de cada membro desta igreja. Então essa é a preocupação. Como é que você vai se portar, né? O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus, e a sentença também, Deus vive, enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos dos mortos. Quando ele fala dessa forma, né, da igreja, do Deus vivo, ele está dizendo que também existem deuses mortos, os deuses que os pagãos daquela época de Paulo adoravam, tanto gregos, romanos e todos os outros povos, né, idólatras da época. Era muito comum, né, aquela idolatria, onde ele ia, né, quando ele chegou a Atenas mesmo, ele foi ao Areópago, né, e ele viu também muitos panteões, no panteão grego, muitos deuses. E ali ele pregou num altar que não tinha imagem alguma, estava escrito ao Deus desconhecido. Aí Paulo usou esse artifício para falar com os gregos a respeito do Senhor Jesus, através daquele altar, né, vazio. Mas ele estava dizendo, quando ele está falando aqui para Timóteo, ele está falando de uma igreja que tem um Deus verdadeiro, um Deus que é um ser pessoal, que comunica conosco, que tem a capacidade de relacionar com o ser humano, não é semelhante aos deuses pagãos. O segundo subtópico fala sobre a coluna e a firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja de Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada, né? Essa verdade é o Evangelho, é as boas novas da salvação, são imutáveis doutrinas. O próprio Cristo, né? Ele se manifesta em João 14,6, se apresentando como a verdade. Quando ele diz, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mostra que Ele é a verdadeira verdade que nós devemos guardar, que nós devemos pautar, que nós devemos viver. Por isso que a igreja é chamada coluna e firmeza da verdade, né? Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas, a qual nós somos chamados para pregar, e as suas imutáveis doutrinas. Então, a igreja, ela tem uma responsabilidade, porque quando você se torna igreja, quando é que nós nos tornamos igreja? Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. Aí quem é gentil se torna igreja, se é judeu, se torna igreja. Antes havia dois povos, né? Ou você era gentil, né, das nações que não era da linhagem judaica ou da linhagem dos hebreus, e havia também os judeus, os hebreus, né? Agora, quando Jesus veio e na cruz ele paga o preço pelas nossas almas, a partir da salvação através de Jesus Cristo, ele uniu os dois povos em um só e formou a igreja. Então hoje, se um judeu quer aceitar a Jesus como Salvador, ele vai se tornar igreja. Assim também é o gentil. Então hoje nós somos a igreja. E uma vez sendo igreja, nós agora somos coluna e firmeza da verdade. Nós somos aqueles que somos guardião desta palavra. Nós temos a responsabilidade não só de viver esta palavra, mas também de apregoá-la. Desse modo, no zelo da verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e as suas heresias. Então, nós devemos, como líderes, né, principalmente aqui está falando de liderança, devem ser irrepreensíveis. Para quê? Para que também tenha poder de repudiar os falsos mestres com as suas heresias. Porque se eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que ensinar da forma correta, eu tenho que viver também da forma correta. Para quê? Para que eu não só seja exemplo para os meus liderados, e quando surgir o engano, a mentira dentro da igreja, um falso mestre, um herege que venha querer conturbar a igreja do Senhor, quem está na liderança tem que estar pronto, não só para ensinar os que estão ali sendo liderados por eles, como também esteja pronto para defender a nossa fé, né, que uma vez foi dada ao santo, como disse Judas na sua carta. O mistério da piedade é o terceiro subtópico da nossa primeiro tópico aí. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Eu acabei de ler João 14,6, né? Acabei de falar sobre João 14,6. Então, nessa concepção, o apóstolo Paulo diz que o grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter atenção para a palavra mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, né? Realmente foi a nós, Igreja do Senhor, que foi revelada a verdade da palavra do Senhor. Jesus mesmo muitas vezes agradeceu ao Pai por ter ocultado aos sábios entendido e dado entendimento aos pequenos, aos indoutos, aos iletrados, né? Então isso é importante, nós sabemos que o Senhor, Ele tem essa preocupação conosco, Ele tem a preocupação com aqueles pequenos, aqueles muitas vezes desprezados, né? 2 Coríntios capítulo 2, verso 17 diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então Paulo está aqui se apresentando, mostrando que verdadeiramente a palavra tem que ser ensinada de uma forma correta. Nós temos que mostrar ao mundo verdadeiramente, né, e lutar contra os falsificadores. Mostrar, ensinar a palavra como ela é, a sã doutrina, e batalhar contra os falsificadores da palavra. Ele diz: eu não sou como os falsificadores, eu apresento a palavra de uma forma autêntica. A primeira, né, que é mistério, sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada ao santo. O que é mistério? Não se sabe, mas quando é revelada, deixa de ser mistério. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã, a piedade. É você crer, você devotar, você, né, adorar, você buscar o Senhor, você se alimentar da palavra de Deus. Isso é a piedade. No Evangelho revelado a fé cristã, estabelecido o seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne,
ele foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado ao gentio, crido no mundo e recebido acima na glória. Está escrito em 1 Timóteo 3,16, falando sobre o ministério de Cristo, O verbo que se fez carne, que foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado também aos gentios, crido no mundo e hoje está recebido acima na glória, assentado à destra do Pai a interceder por nós. Esse aí é o primeiro tópico, que fala que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do Evangelho. Nós temos essa responsabilidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é uma das funções da igreja, Então nós estamos falando aí sobre a natureza da igreja do Deus vivo. Se originou no Calvário, a partir da morte expiatória de Cristo, foi inaugurada em Atos 2, com derramado o Espírito Santo, e até hoje está aí a proclamar o Evangelho, Falando do amor de Deus, falando do amor de Cristo, falando da transformação que há na pessoa de Cristo, proclamando essa verdade que é a palavra de Deus. Essa é a função e a natureza da igreja. Se não estivermos fazendo isso, não somos igreja. Para ser igreja, você tem que ser isso. Você tem que ser aquele que, uma vez salvo, uma vez conhecedor do Evangelho, uma vez transformado, regenerado, justificado, você tem uma incumbência de proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O segundo subtópico, ele vem com o título Cristo e o relacionamento com a igreja. Santificação e pureza é o primeiro subtópico. Nós temos o segundo subtópico, que fala sobre gloriosa e irrepreensível. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o relacionamento entre o Senhor dos Senhores, aquele que pagou o preço, aquele que verdadeiramente derramou seu sangue, com seu sangue puro carmesim, resgatou as nossas almas. Como disse o apóstolo Pedro, não foi com ouro, nem com prata, nem com joias, mas com puro ouro, com puro sangue carmesim. O sangue do Cristo Jesus é que verdadeiramente nós somos comprados. A santificação e a pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O texto mostra que na regeneração Cristo nos purifica do pecado e que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. A expressão lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Nesse sentido, Cristo orou, santifica-os na verdade, A tua palavra é verdade, João capítulo 17, verso 17. Ora, sabemos que a santificação é um ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta de Cristo. Então nós vemos aqui que quando nós somos salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, há um processo chamado regeneração, um novo nascimento. Quem já leu o capítulo 3 de João, você vai ver aquele diálogo entre Jesus e Nicodemos, um representante do Sinédrio, que ali foi de noite falar com Jesus. E Jesus falou: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos ficou perdido e falou: necessário vos é nascer de novo, porque você precisa, para você alcançar a vida eterna, você precisa nascer de novo. E ele ficou desorientado, achando que precisava voltar ao ventre da mãe. Ele falou: você é mestre em Israel, não entende essas coisas? Então Jesus deixou bem claro o processo da regeneração, da transformação. E agora, a expressão lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. A Bíblia também nos diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. É ouvindo a palavra, é ouvindo a mensagem do Evangelho, a pregação da sã doutrina é que faz que as pessoas sejam transformadas. E o Espírito atua de que forma? Convencendo um homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Senhor, Ele sabe que a palavra tem o poder também de nos santificar. E a santificação é quê? É o ato de separar do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. O separar do pecado é você viver na contracultura do mundo. Você não vai viver mais o que o mundo vive, o que o mundo te oferece. As bandejas do mundo você vai recusar. Você vai viver uma vida de renúncia, porque o servo do Senhor, que pertence à igreja de Deus vivo, ele vive renunciando a esse mundo.
Ele vive uma novidade de vida, que faz com que as pessoas do mundo olhem para ele e vejam essa diferença. E o que está ocorrendo nos dias de hoje é que essa diferença cada dia está ficando mais rara, mais rasa. Quase não se consegue ver diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Por isso que hoje nós estamos vivendo uns dias difíceis, dias conturbados da igreja do Senhor, porque verdadeiramente não está havendo muita diferença, porque as pessoas não estão buscando essa santificação, não estão buscando essa separação do mundo. Ele acha que pode viver na igreja, servindo ao Deus vivo e também estar de namoro com o mundo, com amizade com o mundo, enquanto a Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E isso é que nós temos que aprender. Não temos como viver uma vida dupla, como viviam os israelitas no tempo de Elias. Por isso que Elias, quando desafiou os profetas de Baal, antes de subir ao Carmelo, ele chamou o povo. E uma das frases da sua mensagem foi: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é o Senhor, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Mas não fica cocheando. Uma hora serve a Baal, uma hora serve o Senhor. E muitos hoje estão vivendo desta forma. E a igreja do Deus vivo não pode viver assim, cocheando entre dois pensamentos. Não sabe se serve a um ou se serve a outro. Aí a Bíblia é clara dizer, não se pode servir dois senhores, porque você vai agradar um e vai desagradar o outro. E a igreja do Deus vivo é formada por servos fiéis, que não se deixam levar pelo mundanismo. Servos fiéis que verdadeiramente morreram para o mundo e têm uma nova novidade de vida diante do Senhor. E o segundo subtópico aqui dessa segundo tópico fala sobre gloriosa e irrepreensível. Está falando da igreja. Nós estamos aqui falando do relacionamento de Cristo e o relacionamento com a igreja. Essa igreja ela tem que buscar santificar-se para conviver com Cristo, para viver com o seu noivo, né? Ela é noiva do Cordeiro, e ela tem que ser pura. Ela tem que buscar essa pureza, essa santificação, essa separação para viver com Cristo. Da mesma forma, ela é gloriosa. Além dela ser gloriosa, ela é irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa. Essa igreja gloriosa, ela é sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, como está escrito em Efésios 5:27. Olha aí as qualidades da igreja que se relaciona com Cristo e que futuramente vai relacionar por toda a eternidade com Cristo. Ela tem que ter isso. Ela tem que ser gloriosa, sem mácula, está falando de mancha, nem ruga. Já viu uma roupa que não está passada, toda enrugada, mas a veste espiritual da igreja, ela é sem ruga. Ela não tem nada que deixe ela, que atrapalhe a sua beleza espiritual. Nem coisa semelhante, mas santa, separada e irrepreensível, que não pode ser repreendida, não pode achar coisa alguma que venha a ser motivo de repreensão. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido e com a esposa. Assim, a igreja é noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentar a si mesmo totalmente pura. A ausência de mácula, de ruga, significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Interessante, irmãos, que nós temos que entender essa simbologia. Jesus compara a igreja, Paulo, inspirado pelo Espírito, compara a igreja de Cristo com o marido e a sua mulher. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, a si mesmo Deus se deu por ela. Então ele se assemelha para mostrar o nível de intimidade e de relacionamento que tem a igreja com Cristo. Então nós, como noiva do Cordeiro, nós estamos aguardando o tempo em que encontraremos com o nosso noivo
para um breve casamento, futuro casamento que virá assim que a igreja for arrebatada. E o que eu acho interessante é que essa igreja ela tem que se preparar. E o próprio Cristo, por meio do Espírito Santo, enviou para nos santificar, para que nós possamos apresentar diante dele sem mácula, sem ruga, totalmente pura, de ordem moral e até mesmo espiritual. É o momento de nós pensarmos como está a nossa vida perante o nosso noivo. Se nós estamos agindo verdadeiramente como noiva do Cordeiro. Porque ele está falando de relacionamento. Então, da mesma forma que Cristo ele é fiel para conosco, fiel toda a vida, porque desde que ele foi, que ele veio no seu ministério terreno, ele cumpriu fielmente por amor a nós, ele foi à cruz, sofreu afronta, passou todo o processo que tinha que passar para nos salvar. E hoje ele está diante do Pai, sentado à destra do Todo-Poderoso, a interceder por nós. O que ele requer agora da noiva? Também fidelidade. Andar buscando a santificação, a separação do mundo, procurando agradar aquele que breve vai virar para buscá-la. E nós sabemos que em todos os lugares, em todos os momentos, lá está o Senhor, ao nosso redor, a nos contemplar, a ver o que nós estamos fazendo. E nós temos que analisar, será que tudo o que fazemos é para a glória do Senhor? Lembra que Paulo disse, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus? Então, nós temos que todos os dias parar e analisar como está o meu relacionamento com o meu noivo. Breve ele virá, breve ele vai levar-nos para o casamento. Será que eu estou pronto como noiva para acompanhá-lo? Porque o arrebatamento vai ser um abrir e fechar de olhos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Está falando claramente como vai ser o dia do arrebatamento. Agora, só que a noiva, ela tem que estar preparada. A noiva tem que estar santificada, tem que estar separada, tem que estar sem mácula e sem mancha. A santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da igreja se destacam no relacionamento de Cristo com ela. Tem que se destacar, tem que se manifestar a santificação, a pureza, o caráter tem que se manifestar de uma forma irrepreensível na igreja, para se dizer que ela é a igreja do Deus vivo. E nosso terceiro subtópico já fala sobre as armas da igreja do Deus vivo. Nós vamos saber que armas são essas. O que nós temos que usar para ser verdadeiramente servo do Deus vivo. Primeiro subtópico fala sobre o zelo pela verdade e o segundo subtópico fala sobre o ensino da verdade. Interessante, né, que todos os dois subtópicos têm a verdade no seu título. Enfatizamos que a verdade bíblica ela é absoluta, imutável. Ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade. Então, a palavra do Senhor, né, aqui fala que ela é absoluta e imutável. Lucas 21:33 diz que ela passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Imutável. Ela é imutável. Não existe. O Deus que revelou a palavra, ele também é imutável. É uma das características de Deus. Ele tem a imutabilidade. Está escrito em Tiago, né? Todo dom perfeito, toda boa dádiva desce do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda. Ele é mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não muda. E a sua palavra da mesma forma. Ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a igreja é fiel depositária desta verdade, né? Nós somos, por isso, os salvos em Cristo são dispenseiros da mensagem da redenção
para ilustrar essa responsabilidade, levamos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remonta à responsabilidade espiritual. 1 Pedro 4,10, ele fala assim, que cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Então, foi para isso que nós somos chamados. Salvos em Cristo, agora nós somos despenseiros desta mensagem. O que é uma despensa? Não é o local onde se coloca o alimento da casa, para que no momento certo, no momento oportuno, nas refeições diárias, cotidianas, tanto o café da manhã, do almoço, da janta, vá-se lá na despensa, tira o alimento necessário e faz a refeição e alimenta todos. Da mesma forma, nós somos salvos e agora, uma vez salvo, nós vamos à despensa do Senhor e de lá tiramos da sua palavra, tiramos do seu evangelho, tiramos do Velho Testamento, do Novo Testamento, nós trazemos mensagens, seja através de ensinos doutrinários, através de pregações, falando desta palavra, procurando trazer uma mensagem cristocêntrica, porque nós estamos vivendo os dias tão difíceis. Nós estamos aqui nesse trimestre, o título da nossa lição fala: a Igreja de Cristo, o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. E essa lição, a partir da lição 9, ela está nos orientando como o crente deve se portar diante do espírito da Babilônia. Então, o que eu estou aprendendo aqui? Que como despenseiro da mensagem da redenção, como despenseiros da pregação do verdadeiro evangelho, da sã doutrina, eu tenho que me preocupar em falar a verdade. Eu tenho que me preocupar em pregar de uma forma ortodoxa, de uma forma correta. Eu tenho que me preocupar em ensinar da forma que a palavra nos foi ensinada. Nós temos o Espírito Santo que nos orienta quando nós temos dúvida. Você vai pregar, já que você é um despenseiro, o Senhor te chamou para ser um despenseiro, então você, quando vai transmitir um ensino doutrinário, é bom que você ore, que você busque o Espírito Santo, busque a direção dele, porque foi ele que inspirou os 40 autores que escreveram a Bíblia Sagrada, por volta de 16 séculos, a começar por Moisés, que foi o primeiro que escreveu o Pentateuco, e o último que foi João, que escreveu os evangelhos, suas cartas e também o livro de Apocalipse. Então nós vemos aí que foram vários homens inspirados por esse Espírito Santo que nos escreveu a palavra. E hoje nós, uma vez salvos, através desta palavra, nós somos despenseiros dessa mensagem de redenção, nós temos que nos preocupar então a ensinar da forma correta. Aí a despensa de Deus, toda vez que foi nos dada a incumbência de trazer a mensagem do Evangelho, a pregação na rua, a pregação na igreja, a pregação na conferência, a pregação no congresso, não importa onde você vai ensinar, vai ministrar na escola bíblica dominical, você tem que ter essa necessidade de buscar o Senhor, de chegar a Ele, de ter uma inspiração do Espírito Santo, buscar uma inspiração e uma direção do Espírito Santo para você transmitir esta mensagem. Por isso que fala multiforme graça de Deus, porque o Senhor hoje eu posso pregar um texto, escolher um texto aqui e pregar num dia. No outro dia eu posso, talvez, no mesmo texto, direcionado pelo Espírito, pregar uma mensagem totalmente diferente, porque esse é o nosso Deus. E uma das armas da igreja, Deus viu, é o zelo pela verdade. Da mesma forma que nós temos um Deus zeloso, que cuida de nós, que zela pelas nossas vidas, que se preocupa com o nosso caminhar, assim também Ele requer da igreja que seja um povo zeloso e de boas obras. Um povo preocupado em zelar pela palavra, de defendê-la em qualquer circunstância. E nós estamos chegando num momento que a palavra tem sido deturpada. Estão tentando modificar verdadeiramente a palavra como ela é escrita. Estão querendo fazer transformações na palavra. Já tem algumas pessoas aí, alguns vídeos que eu tenho visto, que estão até aconselhando a crentes ir lá e comprar hoje Bíblias sagradas com boas versões e guardá-las. Bíblias impressas, guardá-las. Porque daqui a um tempo
Você não vai poder ler a Bíblia no seu celular porque vai estar deturpada, vai estar transformada aí por alguma inteligência artificial. Então nós temos que entender que nós estamos passando por um processo que nós estamos vivendo verdadeiramente uma situação difícil, porque a igreja está sendo confrontada nas verdades que ela prega, as verdades absolutas, porque eles querem transformar essas verdades absolutas como verdades relativas, que não é bem assim. Então nós temos que entender que nós somos chamados para zelar por essa verdade. Por isso que Jesus vai dar dois exemplos aí, dos 2 servos, de Mateus 24, os talentos, Mateus 25, servo vigilante, Lucas 12, mordomo fiel, Lucas 16, as 10 minas, Lucas 19. Todas essas parábolas, elas trazem imagem de responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso ele é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Esse é verdadeiramente, né, a verdadeira missão da igreja. Ser leal. Não é porque o Senhor aparentemente tarda a voltar que eu vou beber com os ébrios, vou espancar aquele que o Senhor mandou eu cuidar, zelar por eles, alimentá-los. Porque assim as parábolas falam. E uma coisa também está escrito na Bíblia, que não foi relatada para nós qual o dia e a hora e o tempo que o nosso Senhor há de voltar. Mas nós devemos estar sempre vigilantes. A Bíblia sempre fala, chama-nos para vigiar. Vigilante, porque a qualquer momento o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. E devemos estar preparados para a volta do Senhor. E será que quando Ele vir, vai nos encontrar sendo leais, sendo fiéis, despenseiros, alimentando aqueles que Ele colocou nas nossas mãos? De repente eu estou falando aí com um pastor, com um líder espiritual que tem as suas ovelhas. Será que ele ele vai vir, vai te ver verdadeiramente fazendo aquilo que Ele colocou nas suas mãos, as ovelhas que Ele colocou nas suas mãos, os talentos que Ele te deu, você está colocando realmente em prol do reino? É importante porque as armas da igreja de Deus vivo foi dado. E uma delas é zelar pela verdade. Viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. O viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade, eu aprendo aqui também, que é viver esta verdade. Não é só propagar, não, é viver. E viver com fidelidade. Porque até mesmo para mim ganhar uma alma para Cristo, até mesmo para que a pessoa realmente creia no que eu estou pregando, no que eu estou ensinando, ele tem que ver em mim uma diferença. Se ele me vê semelhante ao mundo, agindo como o mundo, não tem como ele crer nessa verdade que eu prego. Então nós temos que analisar nos dias de hoje, com tanta conturbação, com tanta perseguição, com o espírito de Babilônia aí, com as suas pautas, tentando implementar e tentando colocar a igreja numa situação difícil, né, contra a parede, querendo criar leis que impeçam, né, nós fazemos a obra do Senhor. Se nós pregarmos algumas mensagens que nós temos já costume de pregar, será considerado, por exemplo, falar contra o homossexualismo, nós somos homofóbicos, daqui a pouco nós somos preconceituosos, daqui a pouco nós seremos levados, talvez até diante de juízes, até para ser julgado, ou quem sabe até preso, por causa de pregar a verdade daquilo que a Bíblia condena. Em outras situações, né, quanto à questão do aborto, que estão querendo legalizar no nosso país, a legalização das drogas, também são pautas e mensagens que pregamos contra. Então, a palavra do Senhor, nós não podemos mudá-la. E a nossa vida em Cristo Jesus também, uma vez que nós somos salvos na pessoa de Jesus Cristo, nós não podemos mudar aquilo que aprendemos do Senhor através da sua palavra. O ensino da verdade é o subtópico 2, né? O último subtópico dessa lição, e diz assim: Deus constitui líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Olha que interessante. Deus, Ele
constitui líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve ser apto para ensinar. Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao 12. Olha o que a Bíblia diz. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, a edificação do corpo. Efésios capítulo 4, verso 11 a 12. Aqui nós vemos que está falando dos dons ministeriais que o Senhor deu à igreja. Ele, o Senhor, deu à igreja. Não é eu que me ofereço. Não, é o Senhor que já me deu. Se uma vez me chamou a pastor, Ele me deu a igreja como pastor. Ele dá outro como apóstolo. Ele dá outro como profeta. Ele dá outro como evangelista. Ele dá outro como doutor. Ele, Deus, é que dá. Mas tem o objetivo de conceder os dons ministeriais à igreja. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. É para isso que o Senhor prepara e separa essas pessoas e traz para o ministério. Quando você fala de dons espirituais, é para toda a igreja. É para todo quanto o Senhor chamar, disse Pedro na sua pregação no livro de Atos, capítulo 2. Mas quando se fala de dons ministeriais, é diferente. Aí Deus agora, Ele dá para cada um. Ele mesmo deu uns, artigo indefinido. Não é toda a igreja que vai ser apóstolo. Não é toda a igreja que vai ser profetas. Não é toda a igreja que vai ser evangelista. Nem toda a igreja vai ser pastores. Nem toda a igreja vai ser doutores. Nem todos que estão no corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, lavados no mesmo sangue, regenerado, justificado e santificado na presença do Senhor, não quer dizer que tem que ter automaticamente chamada ministerial. Porque essa chamada ela é específica, dada por Deus. E ela serve com a incumbência de aperfeiçoar os santos. Que é isso? Deus dá capacidade, dá entendimento para líderes, para que ele traga ensinamento, para que ele oriente o povo no bom caminhar na presença do Senhor. Ele que aconselha, ele que traz orientação quando a situação está difícil. Por isso que o Senhor não permite que sejam separados neófitos, novos convertidos, porque tem que ser pessoas que têm experiência na caminhada, pessoas que já estão há tempo na obra do Senhor, fazendo a obra do Todo-Poderoso. E também tem que ser, como diz aqui, apto para ensinar, como está escrito em 1 Timóteo 3,2, com capacidade dada por Deus para ensinar a palavra do Senhor. Tem que ter faculdade, tem que ter... Olha só, ninguém vai impedir você de fazer uma faculdade, adquirir conhecimento, adquirir um conhecimento a mais, não impede você de fazer a obra do Senhor, não. Mas não quer dizer também, esse conhecimento que a Bíblia está falando aqui, é o conhecimento bíblico, é o conhecimento da palavra, aquilo que Pedro escreve no final da sua segunda carta, antes crescei, tanto no conhecimento e na graça. Porque você pode até adquirir conhecimentos na academia, você pode até buscar conhecimentos e faculdades, não é pecado fazer isso. Mas não esqueça que para você ser ensinador da palavra também tem que ter joelho, tem que ter intimidade com o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Porque muitas vezes o só conhecimento também pode criar um crente anômalo. Só buscar só conhecimento e abandonar a graça pode ter um crente com problemas futuramente, um crente legalista. Também quando o crente só vai para a graça e larga o conhecimento bíblico, pode criar verdadeiramente os crentes radicais, pessoas que não aceitam, só aceitam mensagem se for profética. Não pode se pregar, não se ouve mais mensagem da Bíblia, não, eu tenho que ouvir o profeta falar. Porque o profeta, ele coloca o profeta acima da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque é um crescimento anômalo.
Então, não condenando aqueles que fazem faculdades, mas ensinar aqui, quanto mais você aprende, melhor. Quanto mais você adquire, melhor. Mas não esqueça da graça. Faça as faculdades que você quiser, se você tiver condições de fazer. Mas não esqueça da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que inspira na pregação da palavra, né? Deus constitui líderes, né, como eu já li. Isso se refere à capacidade de compreender a Escritura, defender a ortodoxia, olha, e refutar as heresias. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque quanto mais eu tenho intimidade com as Escrituras, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu tenho intimidade com o autor das Escrituras, que é o Espírito Santo, quanto mais eu busco uma ortodoxia, ensinar da forma correta, em uma ortoplaxia, viver da forma correta a Bíblia Sagrada, eu refuto as heresias, eu luto contra o liberalismo teológico, eu luto contra o ecumenismo, o sincretismo religioso. Eu não permito que essas coisas entrem no arraial do crente, no arraial cristão. Eu batalho contra. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Outro detalhe importante. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é cerne da pregação. Não ensinar a Escritura, relativizar suas doutrinas ou fazer concessão ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Irmãos, isso é algo muito importante para ser falado no domingo, quando essa lição for ministrada. Por quê, irmãos? Porque verdadeiramente nós estamos vivendo um tempo que estão algumas igrejas, não digo todas, que estão deixando o espaço cada dia mais da palavra nos seus cultos menores. Isso é venenoso, isso é muito perigoso para a igreja, porque a igreja precisa da palavra. A igreja cristocêntrica, a igreja que tem Jesus como centro, ela tem que estar sempre ministrando a palavra desse próprio Cristo, essa mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra do Senhor tem que estar como primazia na casa do Senhor, na igreja do Senhor. Não tem como, né, você dizer que você é a igreja do Deus vivo, usar as armas da igreja do Deus vivo e na hora da palavra você não tem um tempo de qualidade para esta palavra. A gente observa, irmãos, cuidado, igreja do Senhor, nós estamos vivendo os últimos dias, Jesus Cristo está voltando, nós observamos em cultos de festividades, quantas festividades nós já fomos, se preocupa tanto com louvores, e apresentar conjuntos e conjuntos. E o pregador que foi convidado, irmão, pode ser que seja do campo, pode ser convidado de fora, não importa a origem desse pregador, o importante é que ele seja homem de Deus, mulher de Deus, servo do Senhor, que venha ministrar a verdadeira sã doutrina. Mas é interessante que muitas vezes é colocado para pregar já depois de mais de 2 horas de culto, dependendo do horário que começa. É na hora que os crentes já estão querendo ir embora, na hora que os irmãos já estão enfadados. Por que não repensar as nossas festividades, repensar os momentos que nós estamos fazendo trabalho e colocar essa palavra em ênfase no momento em que a igreja está pronta para ouvi-lo, em que os crentes estão prontos para ouvir da palavra do Senhor. Vamos ser vigilantes nessa questão, porque aqui está falando as armas da igreja do Deus vivo, uma delas é ter ênfase à palavra e ministrar ela no momento, né, no momento mais oportuno, dar ela primazia na igreja. E fechando essa lição, vamos à nossa conclusão, dizendo que diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante, porque ela é guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade
revelada. Então nós, como igreja do Senhor, igreja do Deus vivo, né, aqui falamos sobre as armas da igreja do Deus vivo, nós temos que verdadeiramente sermos os apologistas, os defensores da fé, né, como disse Judas na sua carta, nós possamos defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Então, quando ele está falando isso, está falando da palavra do Senhor. A palavra ela que promove a fé, ela que faz que a nossa fé cresça. O crer vem pelo ouvir dessa palavra. Então, nós temos certeza que se nós continuarmos ministrando com fidelidade esta palavra, falando da verdade do Evangelho, verdadeiramente nós não permitiremos que nos arraiais cristãos entre o mundanismo, entre o relativismo, entre todo esse mal que faz com que muitos se percam. Igrejas por aí acaba se fechando ou perdendo o viés cristão. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.